noite. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão das habilidades de grafia, né? Bom, quando a criança está na alfabetização, elas são normalmente treinadas para que ela possa ter a destreza, né, para estar fazendo os traços das letras, né, juntamente com a compreensão do que são as letras, o som das letras. Também há um treino para a questão da escrita. Então, a criança todo dia é exposta à escrita e ela então vai adquirindo essa habilidade de grafia, né, do registro dessas letras. E, bom, isso na alfabetização é muito comum, é muito intenso isso. Quando a criança sai da fase, do período de alfabetização, às vezes a criança ainda não dominou toda essa habilidade. E aí é onde ela vai encontrar algumas dificuldades, né, para acompanhar a turma. Por quê? Porque ela não dá conta nem de registrar e nem de fazer leitura compreensível dentro daquilo que está se exigindo para aquela determinada série, né? Então, nós temos alguns problemas aí. Um dos problemas pode ser a questão da disgrafia visual. O que seria isso, né? É aquela dificuldade que a criança tem de lembrar como é o traço das letras, tá? E também na coordenação visomotora, ela tem que copiar, né, a letrinha, lembrar de como é aquele traçado e registrar no seu caderno. E esse processo, se não tiver bem construído, se ela tiver alguma dificuldade de gravar essa imagem para ela estar registrando, ela vai então ter mais dificuldades. E existe também uma outra disgrafia, que é a disgrafia motora, que é quando a criança tem dificuldade de traçar aquelas letras. Então, a mão cansa, né, dói. E por quê? Porque ela falta um estímulo, né, nessas mãozinhas para poder estar realizando essas letras. Então, são dois tipos de disgrafia, né? Aí a letra fica feia, ou muito grande, ou muito pequena, demora demais para traçar aquelas letras, e aí vem todo um problema relacionado a isso, né? Onde a criança também poderá, inclusive, apresentar outros tipos de dificuldade, né? Então, duas coisas. Primeiro, ela pode ter essa disgrafia por não lembrar-se, essa dificuldade de traçar as letras, por não lembrar como é que é feito o traçado. Também por uma dificuldade de visomotora, de olhar como é a letra e fazer o movimento, e olhar na lousa, né, fazer o movimento e acompanhar da onde que escreve, da direita para a esquerda, né, no caso do nosso registro aqui, no nosso país. Então, e a segunda questão é a disgrafia motora, quando a criança tem a dificuldade de fazer, né, por uma questão motora, por uma questão de músculos, né, da mão, de realizar o traçado dessas letras, ok? Bom, então, quando a criança está na fase de alfabetização, espera-se que a criança chegue, né, no final desse período, já compreendendo então as letras, os seus sons, e já escrevendo as palavras, né, sabendo traçar essas palavras, tal. Um professor que já tenha mais experiência, ele consegue perceber que a criança está apresentando uma dificuldade desse tipo, né, uma disgrafia, lá por volta do segundo semestre de alfabetização. Ele já consegue perceber que é onde começa a diferenciar as crianças, né, em suas habilidades motoras, suas habilidades de leitura, sua habilidade de escrita, no caso aqui a gente falando sobre a grafia, né, o registro dessas letras e a compreensão do que elas são, do que representa esse som, e essa habilidade de transpor
do subjetivo para o físico, né? Para o papel ali. Bom, houve um período do construtivismo, né, o auge do construtivismo, onde houve-se uma interpretação errada em relação a isso, né? Então, esperava-se que a criança descobrisse por si só essa representação e que ela mesma representasse, ela observasse, olhasse e tal. Beleza. A criança que não apresenta nenhum tipo de problema, ela vai fazer isso, ela vai fazer essas relações, ela vai imitar e ela vai conseguir, ela não vai ter tantos problemas. Porém, a criança que apresenta dificuldades, ela vai acumular problemas, né? Porque ela precisa desse treinamento mais constantemente. Então, ela precisa estar sempre em contato com a escrita, né? Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser treinada para que ela possa ter um sucesso maior na questão do registro, né? Do registro e da leitura e compreensão desses fragmentos de textos, ou desses textos. Como eu já disse, durante esse treino, esse período de alfabetização, as crianças são todas treinadas do mesmo jeito. Porém, conforme vai tendo outras demandas, que ela vai para o ensino fundamental e que ela vai tendo outras demandas que ela precisa dominar para poder avançar, ela acaba sofrendo com isso. Então, quando ela é encaminhada para um atendimento especializado ou que ela tem um atendimento individualizado, né, mais frequente, ela acaba, portanto, conseguindo superar essas dificuldades, ou pelo menos amenizando, dependendo do grau de dificuldade, amenizar essa situação. Isso é importante por quê? Porque a criança acaba de um distúrbio gráfico criando um problema emocional mais sério, né? Tendo um problema com a sua autoestima, né? Tendo um problema porque a criança percebe, né, que desde muito pequena, que os seus colegas estão evoluindo, que os seus colegas estão escrevendo com rapidez, que seus colegas fazem uma leitura compreensível e tal, e ele percebe que ele não dá conta de fazer isso, mas ele não compreende por que também, né? Muitas vezes nem os pais ou mesmo os professores às vezes conseguem compreender isso com tanta facilidade, né? E conforme vai se acumulando os problemas, que aí as coisas vão ficando mais clara que alguma coisa não está bem. Então, o ideal é que já na fase de alfabetização, essas crianças já sejam ajudadas, já sejam treinadas. E esse treinamento é treinamento diário mesmo. Todo dia precisa ser feita uma atividade motora, atividade no papel. Atividade motora não quer dizer só papel e lápis, viu, gente? Tem muitas atividades que podem ser feitas para desenvolver a coordenação motora, para desenvolver a coordenação visomotora, né? E para você memorizar. Por isso que tem que ser feito com frequência, tá? Para a gente... Bom, esses treinos, então, eles são importantes, treino motor, esse treino com habilidades específicas, né, de grafia. O treino motor, gente, por exemplo, pular corda, andar sobre uma linha assim, sem sair, pular com os dois pés, pular com um pé só. Isso são habilidades que vão influenciar no desenvolvimento neurológico, né? Os neurônios vão se ampliar, você vai conseguir ter equilíbrio, e essas habilidades são essenciais porque você tenha uma coordenação motora fina, adequada para você fazer um traçado da letra cursiva. Então, entendam que está muito relacionado. E fazer esse tipo de atividade vai desenvolver o raciocínio da criança, tá? Se a criança fica na frente do computador, naqueles joguinhos, o dia todo jogando, é óbvio que ela vai ser ótima, porque ela está treinando naquilo ali o tempo todo. Mesmo que ela tivesse alguma dificuldade para isso,
ela vai conseguir ir superando, porque ela está treinando todo dia. Mesma coisa a gente tem que fazer com a questão da escrita. Preciso treinar, eu não sou bom, eu tenho que treinar todos os dias para que eu tenha um desempenho satisfatório e possa ter uma estima saudável, né? Se eu deixo passar essa época, esse período que eu deveria estar acolhendo essa criança, que eu deveria estar tratando ela individualmente para que ela possa se desenvolver, se eu deixar isso passar, eu vou depois ter outros problemas que vão acarretar, tá? Portanto, aqui vai ficar a minha dica por hoje. Observem essa questão, a letra, a habilidade que seu filho está tendo, né? O seu aluno está tendo em fazer esse traçado. Se for o caso, precisa ser encaminhado para um tratamento individualizado.